Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui para mais uma gravação com os nossos convidados ilustres. E eu já vou pedir para eles se apresentarem. Hoje o tema é depressão, ansiedade, que é um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando, principalmente no nosso país. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E que precisamos nos atentar e não ficar desapercebido ao que acontece, porque a gente procura, já iniciou aqui, é, médico e solucionar tantas coisas, mas a nossa saúde mental muitas das vezes é deixada de lado. Com isso, eu quero passar a palavra para o nosso coordenador, a nossa psicóloga que aqui está presente, a nossa coordenadora também do Projeto Tangará, para que eles se apresentem. Primeiro, a nossa coordenadora, Deise, para se apresentar. Olá, boa tarde. Eu sou Deise Maciel, coordenadora do Projeto Tangará. Muito prazer, uma satisfação imensa estar aqui participando do podcast com esse assunto que hoje em dia, né, é bastante falado. Então, assim, esse assunto muitos nos interessa e quanto mais o conhecimento que a gente tiver, melhor para a gente conseguir alcançar mais vidas. Muito bem. Seja muito bem-vinda, Deise. Obrigada. Ao nosso coordenador desse projeto belíssimo, gostaria que o senhor também se apresentasse. Muito bem, eu quero dar o meu boa tarde a todos. Missão Cast. Sim. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe, eu sou coordenador estadual do projeto Depressão Tem Cura. Por que estadual? Porque é um projeto também que nós temos em todo o Brasil, ou seja, ele é nacional. Hoje, nós contamos com 19 mil colaboradores, que nós chamamos agentes do bem, em todo o Brasil. Aqui na Bahia, nós temos cerca de 1.500, sendo aqui em Salvador mais de 500 agentes do bem. Dentre essas 19 mil pessoas, muitas delas passaram pela depressão, pela ansiedade, pelos transtornos emocionais e venceram. E hoje são pessoas, uma vez curadas, que se colocam à disposição para ajudar outras pessoas. Então, nós temos desenvolvido esse trabalho, a gente vai falar mais aqui no podcast, e acabamos de sair, né, de uma excelente palestra aqui, uma parceria com o Projeto Tangará. Obrigado. Muito bem, seja também muito bem-vindo, coordenador, a esse projeto que visa justamente levar informação a todos que nos assistem. Também está conosco a nossa psicóloga, né? Gostaria que ela também se apresentasse inicialmente. Olá, é um prazer. Gostaria de agradecer pelo convite, tanto ao nosso coordenador estadual, quanto ao Projeto Tangará e à Missão CAST. Infelizmente, né, a gente tem percebido que só tem crescendo um índice de pessoas adoecidas, né, por questão de saúde mental, porque como a Deise acabou de falar, muitas pessoas sofrem e banalizam. Ainda existe um tabu muito grande que permeia a questão da saúde mental. E, infelizmente, as pessoas pagam muito caro pelo fato de não buscar o conhecimento e também não pedir ajuda. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta inicial para a nossa coordenadora do projeto, também para o coordenador do projeto Depressão Tem Cura. Depressão Tem Cura. E logo após eu vou passar para o nosso apresentador para ele também fazer duas perguntinhas aí. Primeiro, eu queria saber, coordenadora desse projeto Tangará, que tem feito um trabalho belíssimo em nosso bairro, né? E para a nossa comunidade. Qual foi a necessidade de trazer um tema tão importante como esse para a realidade do Tangará? Existiu alguns alunos que apresentaram uma sinalização nesse aspecto? Como iniciou o desejo, acendeu a chama de trazer um projeto como esse para o Tangará? Na verdade, foi a necessidade mesmo. Na prática, a gente trabalha no Projeto Tangará de segunda a sexta, nos horários comerciais, e a gente tem cursos de panificação, a gente tem cursos de corte e costura, a gente recebe desde a criança de 4 anos, que é do balé, até a terceira idade, que é exercício físico. Então, assim, a gente atende vários públicos. E no cotidiano, a gente começou a perceber a necessidade de uma aluna que chega na sala de aula e não está muito bem. E aí a gente vê que ela não consegue mexer na máquina direito. E depois a gente vê também outros sinais, né?
irritabilidade, concentração, choro excessivo. E quando a gente para ver, né, o que é que realmente está acontecendo, a gente se depara com um quadro até de espancamento, de violência dentro de casa. Então, assim, de todos os assuntos que você pode imaginar, acontece. Então, assim, a comunidade está muito doente mentalmente, fisicamente, então, assim, de todos os aspectos. A gente trata uma parte, só que a gente precisa dos profissionais para tratar a outra parte com exatidão. Foi aí que a gente sinalizou, né, para os nossos padrinhos também, e sempre atento com a nossa comunidade. Eu posso falar aqui para eles, mandar um forte abraço, deputado Márcio Marinho, deputado estadual Jurailton Santos e vereador Luiz Carlos, que está sempre atento para atender a necessidade da comunidade daqui de Fazenda Coutos, que é abençoada com esse projeto Tangará. E a gente sinalizou para ele e ele veio com essa ação esplêndida que hoje foi o começo. E eu tenho certeza que não para por aí, não. Muita coisa tem por vir ainda. Verdade. Gostaria de pedir para o meu colega colocar nosso Júnior Argolo, a imagem aqui. Tem que apertar ali, né? Agora a pergunta vai para o nosso coordenador, que hoje, junto com a nossa psicóloga, né, teve um trabalho fantástico aqui no Projeto Tangará. Você que está nos assistindo, perdeu hoje, não se preocupe, terá um trabalho mensalmente, não é isso? Tem mais. Então eu convido a vocês a participarem desse trabalho belíssimo. Meu querido coordenador Felipe, como surgiu a ideia desse projeto? Qual foi, assim como a nossa coordenadora Deise do Projeto Tangará colocou em pauta a sua necessidade, qual foi a necessidade do surgimento desse projeto estadual, que não é nenhum trabalho local, específico de um bairro, de uma cidade, mas de todo um estado? Qual é a necessidade, em sua visão, nesse aspecto? Na verdade, George, nível Brasil, né? Depressão tem cura, ele é nível Brasil, e a gente vem, alguns anos anteriores, a depressão, a gente estava falando há pouco na palestra, que a depressão, os problemas emocionais, eles sempre existiram, sempre esteve presente, todas as classes, seja econômica, seja social, independente de sexo, independente de idade, sempre existiu. Porém, durante a pandemia do Covid, e pós-pandemia principalmente, isso veio a escancarar. Né? As pessoas, elas apresentaram esse quadro depressivo de uma forma assim maior. Então, veio aí essa ideia que começou em São Paulo, e hoje, como eu disse, está em todo o Brasil, de um grupo de apoio. Um grupo de apoio que leva as pessoas a importância de terem a força, receberem uma força, receber um acompanhamento e essa ajuda emocional para superar e vencer a depressão. Então, pessoas, como eu falei, que passaram por isso, entenderam a importância de se unir e poder compartilhar com outras pessoas que estão passando por um momento de fragilidade emocional, que tem cura, que a pessoa ela pode encontrar a ajuda, uma rede de apoio, e que principalmente é um dos focos que nós realizamos a palestra, o suicídio não é a saída. Então, o grupo ele começou nessa ideia e tomou essa proporção nível Brasil, que hoje também está aqui na Bahia. Todo o estado da Bahia nós temos esse trabalho, esse projeto Depressão Tem Cura, e tendo a nossa força aqui em Salvador. E tem redes sociais também, né? Tem aí as nossas redes sociais, quem está aí no podcast e deseja acessar o nosso Instagram, que é o a.depressãotemcura, @depressão tem cura, e o site que é o depressãotemcura.com. Aí está mostrando o projeto em nível Brasil. E tantas pessoas que foram, George, ajudadas através desse projeto. E diga-se de passagem, pessoas que até estavam caminhando para um suicídio, que, como eu estava explicando há pouco, é o nível máximo, o ápice da dor. E essas pessoas receberam a ajuda do projeto e desistiram. E hoje estão bem. Graças a Deus, fantástico. Antes de passar por Júnior Argolo, eu estava aqui pensando, nossa querida psicóloga, que ainda existe um preconceito muito grande com esse tema na nossa sociedade, né?
E muita gente acha, a modo grosso, que é uma frescura, principalmente quando atinge a classe masculina, né? Acha que é uma frescura, é desnecessário, é falta do que fazer. Acha também que é por status, para querer aplausos ou chamar atenção. E eu queria, com a sua experiência, né, profissional, que a senhora falasse um pouco, né, sobre esse quesito e como identificar, né? Por mais que ainda haja um tabu e um preconceito muito grande com o tema, de extrema importância, porque ainda há na sua concepção, e como a gente identifica de fato quando uma pessoa apresenta sintomas da depressão. Infelizmente, essa é uma realidade, né? Ainda existe um estigma, um preconceito muito grande que rodeia a saúde mental, que deveria não ser, né? Porque o índice de pessoas adoecidas é muito grande, são 300 milhões de brasileiros, né, que estão sofrendo por algum tipo de transtorno de saúde mental, e as pessoas deveriam se atentar, porque no noticiário sempre está passando, infelizmente, triste notícia de pessoas que cometeram suicídio. Eu entendo que isso é cultural, né? Vem da cultura, está enraizado, ao qual, né? justamente, né? Eu e o doutor Felipe, aqui o nosso coordenador, a gente costuma até falar sobre isso, referente à Mulher Maravilha e o Super-Homem, né? Que as mulheres, desde pequena, já é projetado, né, pelos pais. É tudo cultural e precisa se desconstruir, né? Já é projetado na mulher referente a ela cuidar de tudo e cuidar de todos. Então, ela já cresce... Suportar tudo calado, justamente, né? Então, ela já cresce com esse comportamento e ela vai reproduzir para as filhas ou para os filhos, porque é cultural. E a pessoa, quando ela não tem o autoconhecimento, ela acaba reproduzindo comportamentos ao qual ela foi vítima de um ambiente, de repente, abusivo, ou então os pais passaram o que tinha para passar. Os pais aprenderam dessa forma, passa para os filhos, e os filhos passam para os filhos. E aí vai, é uma cadeia. Então, o objetivo do projeto, tanto Depressão Tem Cura, quanto agora essa parceria, né, com o Tangará, é justamente levar o conhecimento à população, né? População a qual vive uma vulnerabilidade. A gente sabe que, infelizmente, hoje ainda o cuidado com a saúde mental é caro. É uma questão de saúde pública, não era para ser, mas é caro. E é por isso que o projeto Depressão Tem Cura tem mais de 19 mil voluntários que ajudam as pessoas, porque a conta não fecha. A quantidade de profissionais, tanto da parte da psicologia e da psiquiatria, não é suficiente para atender essa população adoecida. A demanda é alta, né? Demais, demais. E a gente vê isso no nosso cotidiano, não é, nosso coordenador? Com certeza. As pessoas, elas querem essa ajuda, porém não sabem, como a doutora disse, é caro. Hoje você buscar um tratamento para uma pessoa que tem um problema emocional, ela vai ter que ter um gasto alto. E o nosso projeto é esse, é uma rede de apoio gratuita para poder oferecer essa ajuda, esse apoio. Perfeito. E, infelizmente, como você me perguntou, só para a gente fechar, com relação à saúde do homem, né? Ainda existe também um preconceito, um estigma com relação ao masculino, mas a gente precisa entender, e o coordenador, a gente sempre fala nas nossas palestras, inclusive na palestra que a gente acabou de finalizar, é que o homem é um ser humano, como qualquer outro. Estamos falando de pessoas, de corpo, de emoção, de sentimento e de alma, não de sexo, porque a depressão ela não tem sexo, ela não tem cor, ela não tem classe cultural, né? Nem social. Então, ela atinge todos. E o homem também é uma vítima. Só que para o homem é mais fatal. Porque, assim, se a mulher hoje está no ápice, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o top aí liderado é pelas mulheres, né? O fator do adoecimento mental. O homem é o do suicídio. Porque o homem, ele não tem vergonha de sentar na frente de um profissional e buscar o tratamento, porque ele acha que é fraqueza. Sim. Né? Então, o que é que ele vai fazer? Já que eu não tenho para quem recorrer, e geralmente é com um veículo, né?
o índice de suicídio do masculino do homem é veículo que ele pega, vai lá e pá, né, tenta dar cabo da vida, ou então arma de fogo. Então, são questões que a gente precisa cuidar. E as pessoas têm que entender que na sociedade não existe Mulher Maravilha nem super-homem. A gente precisa tirar a capa, né? A Mulher Maravilha tirar o bracelete, a coroa e a capa virar e Diana, desarmar. Virar Diana, né? E o super-homem virar cracker, apenas. Justamente. E o super-homem tirar a capa dele. Virar cracker e a mulher virar Diana, porque o nome dela é Mulher Maravilha, né? E permitir ser cuidado. Porque o nosso objetivo é esse do nosso projeto, é cuidar, é abraçar, é dar atenção devida para essas pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno. Júnior Argolo, a gente, com essa fala, a gente percebe que nós precisamos ser humildes em buscar ajuda. E uma das questões que muito ocorre nesse tema é que as próprias pessoas não buscam ajuda. E, infelizmente, isso depende do querer. É eu querer melhorar, Sim. Eu querer ser ajudado, para que inicialmente comece aí um processo de libertação também, Sim. Né? Sim. De autoajuda, inicialmente. De autoconhecimento, Sim. Porque as pessoas precisam se conhecer. Como a coordenadora Deise acabou de falar, ela permeia por um espaço onde existem várias vulnerabilidades, né? De vários âmbitos, adulto, adolescente, idoso, criança, e, de certa forma, ela precisa estar bem para passar um suporte para eles, para acolher. Então, você vê que é uma cadeia que não tem de onde para onde, mas todos envolvidos no processo precisam estar bem psicologicamente, porque em algum momento alguém vai precisar da gente. Com certeza. Eu quero aproveitar o momento para parabenizar ao coordenador Felipe e a doutora Cássia pela essa belíssima ação de hoje. Essa palestra foi rica em conhecimento, eu tenho certeza que foi uma divisão de água na vida de muita gente, porque assim, muita gente chegou hoje no projeto, eu tô com um problema psicológico, mas assim, ainda com aquela timidez, falando no cantinho do meu ouvido, eu vim porque eu tô precisando, convidei muita gente, mas as pessoas que vieram, com certeza era para estar. Mas então, assim, teve bastante, viu, Deise? Hoje, muita gente, eu vi os olhos brilhando, então assim, esse conhecimento que foi passado para eles hoje, dinheiro no mundo paga. Então, assim, o conhecimento é algo que ninguém tira dele. Então, assim, a gente precisa saber para poder ajudar. E quem está passando pela situação, saber o rumo, né, que o coordenador Felipe instruiu eles de uma forma extraordinária. Às vezes a gente, aproveitando rapidinho, é tão sério esse tema que, como a senhora mesmo falou, coordenadora, às vezes a gente olha para as pessoas, a gente não tem noção do que ela está passando. Assim que eu cheguei, eu não sei se a senhora reparou, eu cheguei e tinha um senhor sentado. Sim. Aí eu cheguei e falei com a vossa senhoria, só que quando eu sentei para amarrar o cadastro, ele estava ao lado. E ele estava quietinho. Aí quando a senhora saiu, ele me disse... Foi um dos primeiros a chegar. Foi. Aí ele pegou, deu um tique nervoso do nada, né? Aí ele falou assim, que nada! Toda hora agonia, agonia. Aí eu disse, o senhor está bem? Aí ele disse, não, eu tenho depressão. E todo mundo está falando muito aí dentro. Aí eu vi que o pessoal estava conversando, normal, não tinha ninguém gritando. Mas assim, para ele, estava sendo cômodo aquilo ali, né? Incômodo, na realidade, aquilo ali. E aí eu olhei assim para ele e ele continuou desabafando. Eu tenho problema, eu não aguento ficar nessa zoada não, eu quero que pare. Eu vim aqui foi para escutar, aprender, a me ajudar. Não é para ficar nessa agonia não. Então assim, para alguns, aquilo ali poderia ser besteira, mas quando a gente olha, é um problema gravíssimo na nossa sociedade. A gente olha para... Aparentemente, ele estava quietinho na dele, mas internamente ele estava passando por um problema psicológico muito grande. E quem sabe abalado pelo estado que ele demonstrou e esboçou ali. Só aproveitar e pegar esse gancho aí. Eu creio que era a minha vez. Eu creio. A minha pergunta tem muito a ver, a senhora, mas os doutores conversando aí, respondeu mais da metade. Aí o que acontece? Qual é a minha pergunta? Se nesse mundo, essa situação ela é cognitiva, ela é psicossomática, vindo a situação de Suzanos, né, e vassalos, né, porque já falamos sobre isso, né, se a situação ela vem de uma situação de Suzano, dos vassalos, se vem nessa situação, se ela pode ser cognitiva, psicossomática, e para deixar com os doutores para responderem, tá bom? E para finalizar, queria saber se
até quando, aonde a gente pode entender que isso é físico ou espiritual? Essa é a pergunta. Foram várias em uma, me perdoe, né? Porque Não, eu fiquei guardando aqui. maravilhosa pergunta. E posso começar? Pode, claro. Infelizmente, é um mix, né? Existe uma questão social, existe uma questão psicossocial, existe uma questão cultural, governamental, são vários fatores. Por que eu falo que existem vários fatores envolvidos? O que não é visto não é lembrado. Sim. O que a gente não aprende, a gente não vai saber que existe, né? E foi como foi falado na palestra, né, que acabamos de fazer há pouco tempo, não é ensinado nas escolas autoconhecimento, saúde mental. Você não aprende a ouvir suas emoções, a observar os sinais que os corpos dão, né? Porque o corpo da gente dá sinal Dá o os sinais. tempo todo. E, às vezes, mesmo dando claros e fortes sinais, às vezes o nosso corpo é banalizado, né? Então, as pessoas precisam se olhar, acreditar no que está vendo e no que está sentindo e buscar o conhecimento e desmistificar, desconstruir essa questão de que psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco. Não, É verdade. não é isso, não é verdade? A questão é que a psiquiatria e a psicologia, como qualquer outra especialidade, como nutricionista, nutrólogo, médico cardiologista, está aí para cuidar das pessoas. Porém, pelo fato da saúde mental ela ser banalizada, ela é esquecida, as pessoas vão jogando sintoma para debaixo do tapete, e aí é quando acontece o boom. Sim. E quando acontece o boom, eles vão procurar, e aí faz jus, de fato, a frase de que psicólogo é para louco, porque quando a pessoa chega lá para buscar ajuda, já está em surto, Já é um estágio avançado, né? justamente. Então, para os nossos queridos ouvintes, telespectadores, fica a dica. Se atentem aos sinais que o corpo de vocês dão, acreditem no que vocês estão sentindo, observem e busquem ajuda. Mas, como o nosso coordenador fala, busquem ajuda de profissionais qualificados, porque hoje na internet tem uma gama, né, de pessoas que se dizem ser terapeutas e psicólogos, mas vocês têm que saber onde que vocês vão buscar ajuda. E o nosso grupo, né, esse grupo com pessoas qualificadas, pessoas treinadas, pessoas que estão ali na vivência diária e que muitas vezes já vivenciaram os dois lados da moeda, né? Sofreram, foi acolhido pelo projeto, estão bem e hoje estão preparados para cuidar pessoas que estão precisando. Então, assim, sem timidez e sem medo, busca ajuda. A depressão tem cura. E nessa questão espiritual que você falou, é de extremamente importância. Isso não é algo que nós estamos falando. A própria Organização Mundial de Saúde, ela traz essa importância da pessoa. A nossa palestra, como nós falamos ali, não falamos nada relacionado à religião, mas a espiritualidade ela está ligada a esse combate e essa luta contra a depressão e os problemas emocionais. É importante. Nós sempre falamos na palestra que o ser humano ele é um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. Nós temos que cuidar disso. Cuidar disso. Corpo, atividades físicas, a pessoa ela dá um cuidado especial para a saúde, para o corpo, uma caminhada, uma corrida, né? Dormir, uma alimentação, uma né? boa alimentação, um bom descanso. Uma boa conversa. Justamente. Bom livro, né? Bom livro, extremamente importante. E aí entra a questão do espírito, que é o conhecimento. Então, a pessoa, ela adquirir conhecimento. Essa importância do que ela falou, do autoconhecimento. A pessoa, ela tem que buscar se conhecer. Ela tem que buscar qual é a sua verdadeira identidade. Ou seja, então, isso é extremamente importante entre o espírito. E aí entra a questão da alma, como nós falamos sobre a espiritualidade. Então, cada um que tem passado por esse momento difícil, essa fragilidade emocional, se apegar a uma crença, se apegar a um Deus, independente de religião, de igreja A, igreja B, ou que a pessoa ela busca, não importa, mas é extremamente importante esse cuidado. Eu sempre falo que o nosso espiritual ele tem que estar ali, ó, nivelado com o nosso espiritual bem, para poder vencer a depressão. Doutor, eu tenho outra pergunta aos doutores.
falou aqui no começo sobre a pandemia. Aí nós sabemos que as organizações elas falam que as mulheres elas foram muito maltratadas depois do pós-pandemia. A minha pergunta é: durante a pandemia também desencadeou alguns problemas para o homem, porque se percebe que agora o feminicídio é uma coisa, né, que virou uma banalidade, né? E se percebe que isso não era tão antes da pandemia. A pandemia não tinha esses números tão grandes como tem agora. Isso tem a ver também com a pandemia. O homem também ele foi, como se posso dizer, foi afetado durante a pandemia, e daí essa questão veio para a mulher, e a parte do sofrer ficou mais para a mulher, e aí esse desenvolvimento do problema da psicologia, né, de que fala assim, só procura quando tá louco, mas a questão, se tivesse tido esse trabalho, como a doutora falou, é um homem de saúde pública, se tivesse tido essa preocupação antes de cuidar dessas pessoas que cuidam das outras, porque se eu sou evangélico, a Bíblia nos ensina que o homem protege a mulher. Sim. Se a gente chegar no Código de Trânsito, também fala que o maior protege o menor. Então, se o homem ele tem aquela capacidade de ir para as guerras, então ele que protege a família, ele protege a mulher, mas você vê que isso aconteceu. Ele também sofreu essas coisas também? Aconteceu? Como é que se explica isso dentro desse mundo que os senhores trabalham? As pessoas, elas passaram, durante a pandemia, a estarem mais juntas. Porque antes da pandemia, o homem saía para trabalhar, ficava praticamente o dia inteiro fora, ou a mulher que não trabalhava cuidando da casa e dos filhos, ou então se trabalhava também ia para o seu lado, estavam o dia todo separados. E veio a pandemia e as pessoas não tinham que sair, tinham que ficar em casa. Então a gente viu aí, nessa volta do convívio diário, né, as pessoas ficarem mais juntas, esse índice aumentar, como você falou, das brigas, da violência de homens, né, maridos, em relação às suas respectivas esposas, e realmente isso desencadeou. Então, ou seja, essa questão das pessoas elas passarem a conviver, porque geralmente não conviviam. O dia todo trabalhando, cada um do seu lado, chegava em casa, resolvia que a mulher dormia e ia. Só que quando trouxe essa realidade novamente, trouxe conflito, né? Sim. E também acredito eu que o desemprego, né? Nessa época, muitas pessoas perderam o emprego, muitas crises, então as pessoas ficaram clausuladas, né? Perdeu o seu direito de ir e vir. Então, tudo isso, sim, mexeu com o emocional, mexeu com o psicológico, desestrutura financeira na família, né? Tipo, vícios, né? Sim, também se aflorou mais, né? Porque tem casa, não tem-se o que se fazer, vamos tomar uma cervejinha, vamos... Então, de certa forma... Tem até um ditado popular, né? Mente vazia, sim, oficina do diabo. Bem isso. É uma realidade. Isso. Então, de certa forma, todos esses fatores contribuíram para o impacto, sim, da saúde mental. Porque, como eu acabei de falar, o homem é um ser humano, né? E como qualquer outro, existem as mesmas funções, tem emoções, né? Talvez... As falhas, né? Né? Porque mas todos somos, né? E aí as falhas, as pessoas não prestam atenção nas falhas, né? Nós não trabalhamos as falhas, trabalhamos o sucesso, né? Justamente. E às vezes, até o sucesso quando chega, às vezes, existe um pouco de descredibilidade, porque a pessoa, às vezes, até consegue, mas não se acha capaz, né? Tem autossabotagem, então existem vários fatores que envolvem, mas enfim. Então eu acredito sim que todos esses fatores contribuíram sim para impactar e para acontecer o cenário triste que a gente está vendo, que é várias mulheres, né, sofrendo com feminicídio, várias mulheres se submetendo à violência doméstica. Sim. Isso é muito triste e lamentável, né? É bom, eu fiz essas perguntas também porque nosso público precisa saber, né? Sim, que nós acabamos, claro. Nosso irmão Jorge falou aqui sobre uma pessoa, ela estava tendo um sintoma e ela não sabe do que ela estava sentindo. Né? Ela queria ouvir coisas, mas ela não sabe, que ela não procurou o tratamento antes. Mas quando veio esse evento aqui agora pelo Tangará, né? Como foi o nome? A palestra, meu nome para aqui. Saúde mental, né? Eu quero falar minha coordenadora para lá. A coordenadora está vendo aqui, do Tangará. Aí o pessoal soube, aí na cabeça começou a falar assim, o corpo deu um sinal dele, ainda deu uns pequenos sinal, eu vou lá ouvir.
Lá ele estava surtando. O irmão viu que ele estava Sim. surtando. Então as pessoas têm essas coisas e não conseguem ver. Aí por isso que a minha pergunta também, se já foi desencadeando daí da questão da pandemia. Com certeza. Foram dando sinais, a gente não prestou atenção. Aí os senhores, Deus tocou no coração, esse coração maravilhoso que vocês têm, não tem um coração bom, porque para se preocupar com isso tem que ter um coração bom. Né? Ninguém. Porque a verdade que você está falando, a verdade nua e crua ninguém quer cuidar de depressivo. Não quer, na verdade, é isso mesmo. Assim como pessoas que têm problema de vício, ninguém quer cuidar. Ninguém tem paciência para cuidar de uma pessoa que tem um transtorno emocional. E o grupo ele está aqui justamente para isso. Eu quero perguntar também uma coisa aos senhores, o senhor que é o coordenador, isso também está em todo o país, né? Sim. E aí em São Paulo, por que eu estou perguntando isso? Porque há pouco tempo nós tivemos na igreja, lá em Pirituba, a igreja IBPM, no aniversário, na festividade. E vimos que os pastores de lá, o pastor João e a missionária Cida, eles cuidam de pessoas assim. Só que eles colocam dentro da casa deles e eu percebi que eles cuidam por amor, mas não tem ainda muito esse aparato. Estrutura, Essa né? estrutura. Aí eu tô perguntando aqui, porque ele vai estar ouvindo o podcast, mandar ele procurar vocês lá para poder Tem o nosso ajudar, número aí. pra levar, A gente vai dar o número da nossa aqui, né? central. Vai colocar daqui a pouco. E aí ele pode entrar em contato sim com a gente e a gente procurar dar um apoio para ele sim. A gente estava agora, né, 27 de junho, 27, a dia 1º, a gente estava lá em São Paulo, e ali em Pirituba, a gente viu que eles cuidam de pessoas, tem 16 pessoas que têm esses problemas, questões, né? E tudo foi pós-pandemia. Sim. Aí eu fui conversando aqui, eu fui me lembrando, né? Eu falei para ele, tem em todo o país, né? Então tem em São Paulo. Com Mandar ele ligar certeza. para procurar essa estrutura lá também, levar o pessoal para lá Vai também. receber o suporte. É isso aí. Infelizmente, nós temos que finalizar, né? Infelizmente, Vai né? ter outros momentos. Pode marcar, a gente com mais Teremos- tempo. Aqui é um assunto Pode muito vasto, deixar, né? sim, sim. Tem que ser Importante. tem que gravar uma semana, só próximo indo pro nós- banheiro e voltando. O próximo nós iremos tratar isso aqui, tá, gente? Isso, esse É, nosso material. Existem 10 sintomas que você precisa saber, tá bom? 10 sintomas. Ficou curioso? Quer saber um deles? Não perca o próximo podcast. Siga lá o nosso querido Felipe, nossa doutora. Não se esqueça, será um trabalho mensalmente, não é isso, Deise? Isso. Um trabalho mensalmente. Não fique de fora. Tem esse livro aqui que eu fiz questão de mostrar. É um livro de suporte, né, que o projeto traz como base. É o nosso carro, né, chefe do projeto, que é o livro Eu Venci a Depressão, de uma doutora chamada Eunice. Ela é hoje coordenadora do Hospital Moriá, em São Paulo, hospital extremamente conceituado, e ela sofreu por muitos anos. A história dela é de superação, é muito rico a leitura desse livro. Muito aprendizado. Isso mesmo. E aqui, uma das coisas que eu trouxe para vocês, fiz questão de trazer para vocês aqui, era uma pessoa que tinha condições financeiras. Muito. É um dos pontos que eu queria falar. Médica, é que, né? Médica, sim. Muitos dizem que a depressão é coisa de quem não tem o que fazer. Ela tinha muito o que fazer, né? Tinha muito o que fazer. Perfeito. Ah, é porque não tem dinheiro. Ela também tinha dinheiro. Sim. Então, é como a doutora falou aqui. Está para o rico, está para o pobre, está para o negro, está para o branco, está de quem tem condições ou quem não tem, para mãe de família, para quem não é mãe de família, para o jovem, para o adulto, para o senhor, enfim. Então, não fique de fora. Quer adquirir um livro desse? Não perca a próxima palestra, tá isso bom? aí. Mês que vem. E um forte abraço a todos vocês. Todo o material é gratuito, tá? Isso. Assim como o projeto. Não Muito paga, não. perfeito, ó. Maravilha. Material gratuito. Isso aí. Um abraço a todos vocês, viu? Até o próximo. Eu sei que vocês estão curiosos aí para a próxima gravação. Pode ficar ligado que vai ter bastante coisa boa. E será um prazer. Posso pra pedir gente. rapidinho? Sim. Quem puder nos seguir no Instagram, Projeto Tangará BA, tudo junto. E não se esqueça dos nossos padrinhos, né? E os nossos padrinhos, deputado Márcio Marinho, tudo junto, deputado Jurailton Santos, oficial, e o vereador amigo Luiz Carlos, vereador Luiz Carlos. Aí eu não posso Sim, deixar de falar. sigam lá, o Projeto Tangará, porque assim, olha a gama de benefício que a população recebe, né, fazendo parte do Projeto Tangará. E eu não posso deixar de fora, né? Não se esqueça de compartilhar. Compartilha. Manda pro amigo, pra mãe, pro tio, pro grupo da família.
Missão Cast. E vamos aí ficar sintonizados com todas as informações. Se inscreve, né? Se inscreve. Quero mandar um abraço para os brothers também, que está colado com a gente ali, como o Lenilson Lopes, nosso irmão Douglas, né? Douglas, nosso irmão Saulo, né? Tá ali. E um abração apertado a uma pessoa que eu gosto muito. Senhor Edilson Maciel, por enquanto, por que pareça é marido dela. Coordenador. Tchau, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.